Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham feito as atividades, pois hoje nós vamos fechar a correção daquela atividade de revisão que fecha nosso conteúdo de notação científica e cálculo de raízes. Então, atividade de revisão, exercícios 10 ao 12, para finalizarmos a nossa correção, ok? Com relação aos exercícios do livro, a gente vou postando outros vídeos de correção. Até o final da semana, a gente tem que dar conta de fazer a correção de todos aqueles exercícios. Ok? Vamos lá, então? No exercício 10, nós devemos calcular o perímetro desse quadrilátero e representar o seu perímetro na forma mais simples possível, ou seja, simplificar os radicais após fazer a soma deles. Então, vamos lá. Somando todos esses lados, então, preciso somar raiz quadrada de 27, mais 2 raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 48, mais a raiz quadrada de 75. Lembrando, para que a gente possa fazer a soma, devemos ter todos os radicais com os mesmos índices e os radicandos iguais também. Então, aqui nós precisamos, primeiro passo, decompor em fatores primos, o 27, o 48 e o 75. O 3 já é um número primo, então por isso que não precisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, decompor em fatores primos. Decompostos os números em fatores primos, agora precisamos inseri-los na raiz, para calcularmos essa raiz. Como nas aulas anteriores, a gente sabe que agrupa de 2 em 2 porque estamos calculando raiz quadrada. Tudo que tem quadrado vai sair da raiz. O que está sozinho vai para dentro da raiz. Então, com isso, nós vamos ficar com algo assim. Os números com seus respectivos expoentes e o que sobrou sozinho. Veja que em todos foi o 3 que sobrou sozinho. Agora, o que tem expoente sai da raiz. Vejam que aqui saiu o 2 e o 2, por isso temos que fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, então temos 4 raiz de 3. Todos os radicais iguais, mesmo índice, mesmo número dentro, então é só somar. 3 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, mais 5 raiz de 3. Temos um total de 14 raiz de 3. É a forma mais simples de representarmos o perímetro desse quadrilátero. No exercício 11, devemos calcular o perímetro e a área desses retângulos. Lembrando, então, perímetro, soma de todos os lados, e área, multiplicação dos lados. Então, para os dois retângulos, devemos calcular perímetro e área. Começando com o item A. Então, vamos calcular primeiro o perímetro do item A e depois a sua área. O perímetro, como é retângulo, esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. Então, podemos somar esses dois e multiplicar por 2. Então, por isso que a gente pode fazer 2 vezes 2 mais raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Resolvendo o primeiro dentro do parênteses, temos 2 vezes o 2 mais 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, temos 3 raiz de 2. Multiplicando, então, distributiva, 2 vezes 2, que dá 4, mais 2 vezes 3, que dá 6 raiz de 2. Essa é a forma mais simples de representarmos o perímetro do retângulo do item A. A área, para calcularmos a área, vamos multiplicar os lados. Então, vamos fazer 2 mais 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Claro que fica mais simples se eu escrever como sendo, por questão de organização, 2 raiz de 2 ficou fora do parênteses. Multiplicação, então, é distributiva. Então, o que nós temos? 2 raiz de 2 vezes 2. Mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Como que calculamos isso? Nesse pedaço, nós multiplicamos o 2 de fora
com esse 2. Então, vamos ficar com 4 raiz de 2. Mais, aqui, esse 2, vou repetir. Raiz de 2 vezes raiz de 2, lembram que a gente coloca os 2 para dentro da raiz, ou seja, vou ficar com raiz de 2 vezes 2, ou seja, 4 raiz de 2 mais 2 raiz quadrada de 4. Mas nós sabemos quem é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficamos com aqui 2 vezes 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Ou seja, vamos ficar com 4 raiz de 2 mais 4. E essa é a forma mais simples de representar a área desse quadrilátero. Item B, da mesma forma, temos que calcular perímetro e área. Calculando o primeiro perímetro, eu somo os dois lados e multiplico por 2. Ou, quem preferir, somar os 4 lados. Somando esses dois lados, o que eu posso juntar aqui? Apenas os que são iguais. Então, raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5. Vou ter aqui 2 raiz quadrada de 5. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, só nos restou 2 raiz quadrada de 5, que devo multiplicar por 2. Vou multiplicar esse fator, então, nosso perímetro, 4 raiz quadrada de 5. E é a forma mais simples de representar o item B. Para a área, devo multiplicar os lados. Então, vou multiplicar o raiz de 5 mais 1 por raiz de 5 menos 1. Então, aqui temos duas formas de resolver, né? Podemos fazer distributiva termo a termo, multiplicando raiz de 5 vezes raiz de 5 menos raiz de 5 vezes menos 1, mais 1 vezes raiz de 5 menos 1 vezes 1, que é uma forma de fazer. Ou lembrando, para quem lembra de fatoração, o que nós temos aqui? Mais, um parênteses com mais, um parênteses com menos. Dois fatores que estão se multiplicando. Lembram do caso de fatoração de diferença de dois quadrados? Se é um parênteses com menos, outro parênteses com mais, isso veio do termo que nós tínhamos, que era esse ao quadrado menos esse ao quadrado, de um parênteses com menos, parênteses com mais. Ou seja, em outras palavras, nós temos isso daqui. Raiz de 5 elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado. Quando a gente faz o cálculo, raiz de 5 elevado ao quadrado, que é raiz de 5 vezes raiz de 5, o que sobra? Corta, corta, ou seja, sobraria 5, né? 5, 1 ao quadrado é 1, menos 1. Quanto que é 5 menos 1? Ou seja, uma área de 4. Como aqui não temos unidade de medida, não está falando em perímetro, em metro, a gente deixa de cada, é 4 unidades de área, ok? Exercício 12, de racionalização. Então, lembrando das nossas últimas aulas, racionalização. Quando tem raiz no denominador, devemos escrever a expressão de uma forma que não apareça a raiz nesse denominador. Então, por isso, racionalizar o denominador. Lembrando aqui, para racionalizar o denominador, temos que multiplicar por 1. Mas aquele número 1 de uma forma trocada. Lembram lá da aula? Ou seja, como que vai aparecer meu número 1 disfarçado? Raiz de 3 pela raiz de 3. Uma coisa dividida por ela mesma. Quando eu faço isso, eu vou ter que isso é 1 vezes raiz de 3, 1 raiz de 3. Uma coisa vezes ela mesma é ela elevada ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 3 elevada ao quadrado. Quando é raiz quadrada elevada ao quadrado,
corto 2 do expoente, corto 2 do índice. Sobrou, então, raiz de 3 sobre 3. Ou, se alguém fizesse a multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Está racionalizado o item A. Coloquei corretivo aqui porque já é automático a gente colocar o sinal de igual, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, no denominador tem a raiz de 5. Então, tenho que multiplicar pela raiz de 5, raiz de 5. Quando eu multiplico 3 vezes a raiz de 5, ficamos com 3 raiz de 5. No denominador, 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Ou seja, é 2 vezes a raiz de 5 elevado ao quadrado, que é de uma coisa vezes ela mesma. Simplifico o 2 do expoente com o 2 do índice. Sobrou, então, 3 raiz de 5. E no denominador, 2 vezes 5. Ou seja, 3 raiz de 5 sobre 10. Item C é parecido com o A. Só multiplicar pela raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8. Vamos ter, então, 2 raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, que simplificando, 2 raiz quadrada de 8 sobre 8. Não é ainda a forma mais simples de escrever. Podemos simplificar o 2 com o 8. Quando fazemos essa simplificação, estamos dividindo por 2. Então, vai sobrar raiz quadrada de 8 e o 8 divididos por 2, que é 4. Então, raiz de 8 sobre 4. No item D, nós temos 5 sobre a raiz quinta de 10 à quinta. Então, aqui, um jeito mais prático. Se tem expoente 5 e tem índice 5, simplificamos. Corta o índice, corta o expoente. O que sobra, então? 5 décimos. Que simplificando por 5, divide por 5 é 1, divide por 5 é 2. Então, 1/2 na resposta. Item E. Item E é aquele que gerou um pouquinho mais de dúvida. Por quê? Para eu conseguir simplificar o índice com o expoente, preciso ter índices e expoentes iguais. Então, preciso que apareça uma raiz cúbica elevada ao cubo. Só assim eu consigo simplificar índice com expoente. Então, para aparecer uma raiz cúbica elevada ao cubo, aqui eu tenho a raiz cúbica de 4 com expoente 1. Qual que é a forma de aparecer uma raiz cúbica de 4 com expoente 3? Multiplicando pela raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado, ou seja, elevado ao expoente 2. Então, é isso que eu vou fazer. Multiplicar pela raiz cúbica de 4, mas com expoente 2. Vou fazer essa multiplicação. Lembrando, eu tenho que olhar o que está no denominador. O numerador não importa. Aqui embaixo, então, também. Raiz cúbica de 4 com expoente 2. Aí vem propriedade de potência, multiplicação de potências com bases iguais. Mantém a base, soma os expoentes. Então, no denominador, nós vamos ter 2 vezes a raiz cúbica de 4 e vou somar esses dois expoentes. 1 mais 2, que é 3. Aqui em cima, o que eu vou ter? A raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 4, tudo isso elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 3, a raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado, lembra
Lembrem que é a mesma coisa que fazer a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 4. Então, vamos ficar com a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. No denominador, vamos simplificar o expoente com o índice, ficando com 2 vezes 4. Fazer essa multiplicação é a mesma coisa que fazer 3 vezes 4 vezes 4. Ou seja, tudo raiz cúbica, podemos juntar tudo dentro de um mesmo radical. Então, ficamos nessa situação com 3 vezes 4, que é 12, e 12 vezes 4, 48. Então, aqui vamos ficar com a raiz cúbica de 48 sobre 8. Está racionalizado, não é a forma mais simples de escrever, porque lembrando, para escrever na forma mais simples possível, deveríamos decompor 48 em fatores primos. Esse exercício era para racionalizarmos. Então, racionalizando, ok. Raiz cúbica de 48 sobre 8. Item F. Para que possamos racionalizar esse daqui. Temos a raiz quarta de 6 no denominador. Se temos raiz quarta, deve aparecer uma raiz quarta de 6, mas com expoente 4. Por isso, devemos multiplicar pela raiz quarta de 6 com expoente 3. Aqui nós temos raiz quarta de 6 com expoente 1, por isso que devemos multiplicar com expoente 3. Fazendo a multiplicação, então, vamos ficar com raiz quarta de 6 elevada ao cubo. E aqui embaixo, 3 vezes a raiz quarta de 6, somando os expoentes, elevado a 4. Isso é a mesma coisa aqui, a raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Ou seja, raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 6. Ou, em outras palavras, o expoente vai para dentro. Então, fica raiz quarta de 6 ao cubo. E embaixo, 3 vezes, simplifica, 4 do expoente com o 4 do índice, 3 vezes 6. Reescrevendo, então, se eu calcular 6 ao cubo, vamos ter raiz quarta, 6 ao cubo é 216, sobre 36. É a forma mais simples de escrevermos o item F. Concluímos assim a nossa atividade de revisão. Daqui para frente, o que eu vou fazer é uma conclusão, se fosse para escrevermos na forma mais simples o item E. Lembrando que o item E nós tivemos isso daqui, né? Resposta final ficou a raiz cúbica de 48 sobre 8. Está racionalizado, mas não é a forma mais simples de escrever. Para ser na forma mais simples, precisamos simplificar esse radical aqui, simplificar a raiz cúbica de 48. Então, decompõe o 48 em fatores primos, decomposto em fatores primos, agrupa de 3 em 3, ou seja, vai aparecer um 2 ao cubo. Então, podemos escrever como sendo a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Tudo isso, é claro, sobre o 8 que está aí. 2 com expoente 3 sai da raiz. Então, vamos ficar com 2 vezes a raiz cúbica de 6, que é o que vai sobrar aqui dentro, sobre 8. Simplificando o 2 com 8, então, nosso resultado final, e o mais simples, raiz cúbica de 6 sobre 4. Essa, sim, a nossa resposta mais simples.
Galerinha, espero que vocês tenham estudado, espero que tenham feito as atividades, que essas atividades estejam em dia, que a partir de amanhã nós começamos com as nossas aulas online. Essas aulas serão ao vivo. Então, preciso que vocês estejam com o conteúdo afiado, conteúdo na ponta da língua, para que nós possamos dar continuidade. Claro, vamos retomar alguns exercícios que vocês não conseguiram fazer. Vamos dar uma breve revisada. Mas reforçando, para tirar dúvidas, tem que ter feito os exercícios. Ok? Beijos, até a próxima!